Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, continuamos aí refletindo sobre Mateus 9, hoje os versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Essa frase de Jesus é sempre emblemática, né? Porque ele sempre foi criticado por andar com pessoas que, aos olhos das autoridades religiosas de Jerusalém, os fariseus ou os saduceus, eram pessoas que não mereciam a salvação. Eram pecadores, eram pessoas que não tinham jeito. Eram impuros, eram pagãos, eram isso, eram aquilo. Esse povo, a salvação não é para eles, a salvação é para nós, os puros. Né? Jesus quebra isso. Primeiro por chamar um cobrador de impostos, Mateus. Né? Já começa daí. Ele é um cobrador de impostos. É uma das pessoas mais odiadas pelos hebreus, pelos judeus. Né? Porque os cobradores de impostos eram vistos como ladrões. Em grande parte, isso era verdade. Né? Os cobradores de impostos não tinham salário, eles ganhavam aquilo que eles conseguissem a mais do que eles tinham que repassar para Roma. Por exemplo, eu tinha que repassar para o governo R$1.000. Então, o que eu ganhasse a mais de R$1.000 era meu salário. Então, às vezes, eles cobravam 2.000, 3.000, 4.000, dependia muito de acordo com o gosto do freguês. E aí, o que acontece? Os judeus eram obrigados a pagar ou a negociar com os cobradores de impostos, porque eles precisavam quitar os seus impostos, senão o governo, Roma, vinha e fazia a carnificina, que eles eram mestres nisso, nessa arte, né, da carnificina. Portanto, eles eram obrigados a pagar. Então, eles tinham que ter muito jogo de cintura para negociar com o cobrador de impostos. Por isso que os cobradores de impostos eram tão odiados em Israel. Eles eram vistos como o pior dos piores. Acho que pior que eles, somente as prostitutas. E mesmo assim, eu acredito que para muito judeu, a prostituta ainda era melhor, entre aspas, porque na visão deles tinham mais serventia do que o cobrador de impostos. O cobrador de impostos tinha serventia nenhuma, tá? Mas eles eram vistos assim, de maneira terrível. Portanto, Jesus chamar um cobrador de impostos para se tornar discípulo dele era uma afronta muito grande. Muito, muito grande. Mas Jesus, o que ele quer mostrar com isso? Que a salvação é para todos, até para os piores dos piores dos piores. Ele não veio fazer julgamentos, ele veio agir com misericórdia. E aí, no diálogo, né, ele vai dizer, porque os discípulos são queridos pelos fariseus. Como assim o mestre de vocês come com cobradores de impostos e pecadores? E aí Jesus explica o motivo disso, né? Ele veio para aqueles que estão desviados do caminho de Deus, os doentes, e não os sãos. Porque quem já está no caminho de Deus, está no caminho de Deus. Eu não tenho que me preocupar com quem já anda no caminho de Deus. Por mais que essa pessoa tenha pecados, tenha limitações, tenha fraquezas, tenha misérias, ela está no caminho de Deus. Agora, eu tenho que me preocupar com quem não está. E é justamente isso que Jesus faz. Ele veio assumir condição humana para quem não estava no caminho de Deus. Para os pagãos, para os pecadores e para aqueles que tinham sido excluídos da visão religiosa de Israel. Porque às vezes não tinham dinheiro para pagar o tributo no templo, né, a oferta do templo, por causa dos seus pecados, por causa das suas misérias, por causa das suas fraquezas. Então eram pessoas que eram renegadas, que viviam à margem, exclusos da sociedade. Né? Então Jesus veio para esses. E aí é interessante, muitas vezes a gente vê hoje cristãos católicos ou cristãos evangélicos, protestantes, que muitas vezes ficam apedrejando pessoas por causa dos seus pecados. E aí eu ouço essa frase e isso é assim algo marcante
quer a misericórdia, não sacrifício. Muitas vezes a gente vê católico e protestante preso a ritos, só ritos, e condena aqueles que não seguem. Né? Condenam aqueles que para eles são inimigos. Nós temos que agir com misericórdia por essas pessoas, porque não é indo no embate que a gente vai fazer com que essas pessoas aceitem Jesus, é através da misericórdia. Se eu fico acusando a pessoa, chamando ela disso, chamando isso daquilo, que não sei o que deve morrer, blá, 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 que merece morrer, blá, 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 como eu vou atrair essa pessoa para Cristo? Essa pessoa vai olhar para mim, cristão, e vai olhar assim, Deus me livre, eu não quero ser cristão. Vai ser desse jeito? Para ficar condenando as pessoas ao inferno, para ficar falando que as pessoas merecem morrer? De jeito nenhum. É um big de um contra-testemunho. A gente consegue convencer as pessoas a aderirem ao projeto de Jesus através do amor e da misericórdia, não é através do ferro e força. Aprendamos com os nossos erros. Se nós olharmos a história da igreja, quantas conversões não foram feitas na marra, na força? Essas pessoas se converteram? Não. O berço do cristianismo, que foi a Europa, hoje é o lugar onde mais tem pagãos, onde mais tem ateus. Por quê? Porque as pessoas olham para a história do cristianismo e veem os erros, não veem os acertos. A igreja fez muita coisa boa, mesmo naquela que é chamada Idade das Trevas, né? A igreja criou as universidades, tudo bem que não era para todos, mas criou as universidades. A igreja fez muitas coisas boas, mas também cometeu excessos, erros. E nós temos que aprender com os nossos erros. Né? Não é porque a igreja é divina, conduzida pelo Espírito Santo, que ela não comete erros. Se nós olharmos a história dos papas, por exemplo, Alexandre Borgia, né? O Paulo Alexandre VI, isso, acho que é Alexandre VI, foi um devasso. Viveu em função de poder e política, mas em matéria doutrinal nunca errou, porque o Espírito Santo estava lá. Agora, em matéria de política, em matéria de governança da igreja, errou muito, muito, muito. Era um verdadeiro devasso. Tinha filho, que fez filho cardeal. Então, tem muitos erros. Tem. A igreja errou com o tempo das cruzadas? Sim, mas era a mentalidade de época. Então, a gente também não pode levar tudo a ferro e fogo. A igreja hoje, por exemplo, jamais abraçaria uma guerra. Por quê? Porque viu que errou. E outra coisa, era uma mentalidade de época. A salvação teria que ser ofertada a todos, nem que fosse pela força das armas. É errado? Era. Mas hoje nós pensamos dessa forma. Os homens que empreenderam isso há 1000 anos atrás, há 700 anos atrás, há 500 anos atrás, eles pensavam de uma forma diferente da nossa. Eles achavam que agindo dessa forma, eles estavam fazendo certo. Né? Mas hoje, com a nossa mentalidade, a gente entende que isso é errado. Então não dá para fazer isso hoje. Mas tem muito cristão católico que acha que tem que fazer dessa forma. Que é condenando, que é forçando, que é obrigando, que vai alcançar a salvação do outro. Não. É através do amor e da misericórdia. Enquanto nós continuarmos a agir dessa forma, pensando dessa forma, numa nova cristandade, querendo que a vida política e religiosa caminhe lado a lado, não vamos converter ninguém. É através da força do amor e da misericórdia que a gente consegue alcançar o coração da pessoa e levá-la a Deus. Não é através do embate. Né? Então, o texto de hoje revela muito isso. Jesus foi atrás dos piores e conseguiu. Mateus largou a coletoria de impostos e foi atrás dele. Né? Por quê? Porque ele agiu com misericórdia. Quantos judeus não passavam por Mateus e ignoravam a presença dele? E aquele judeu olhou para ele e falou assim, segue-me. Aquilo deve ter mexido com ele. Largou tudo e foi. Quantos não passaram e ignoraram? Quantos não passaram e xingaram ele? Quantos? E quantas vezes cristãos não fazem a mesma coisa? Olham por outro, porque condenam, porque o outro não pensa como a gente, porque é isso, porque é aquilo, porque é um herege, porque é um pagão, porque é um esquerdista, porque é isso, porque é aquilo. Não. Não vai ser assim que a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas entrem em contato com a mensagem do Evangelho. Ao contrário, vamos fazer com que essas pessoas acabem criando uma versão tão grande que o Evangelho jamais vai chegar a eles. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.